Que mentira, Arthur! É verdade, pior que Eu é estava verdade. passando noites em claro com problemas. Com problemas de insônia. Vamos reagir ao Lula? Vamos ver o que tem aí? Vamos lá. Para. Já começa Mas assim, você tá né, com uma velho? boinazinha de Não, Peaky cara, Blinder. assim, que é negócio tipo, assim. assim, cara. O Reinaldo é um cara que eu... Não tá, pô, Peaky Não, sabe o que ele tá Blinder. parecendo? Ele tá parecendo aquele professor do South Park, tá ligado? Que tinha um fantoche, uma parada assim. Você lembra o nome dele? Lembro. Não, Ele o nome ficou não, bem, mas- ele ficou elegante. E ainda o professor, Não ele tá falava ruim, meio não. assim, sabe? There's no way to do this. Ele era meio esquisitinho, né? Mas vamos lá, põe aí. Vamos dá lá, play. Reinaldão. O senhor foi preso, condenado, sem provas. Ai, mano. Opa. Não, pausa. Ai, cara, não, assim... O que eu ouvi de Reinaldo Azevedo dizer como não tem prova? Como não tem prova? Ele criticava a Lava Jato, achava que o Lula deveria ser preso, não pela forma como foi, tá? Mas, Reinaldo... Ele falava você explicitamente isso, né? Ele falava. Eu ser contra o método, eu ser contra o que a Lava Jato está fazendo, não significa que eu esteja dizendo que o Lula é honesto e que o PT não é corrupto. Ele falava isso várias vezes. E eu achava isso genial. Eu falava, mano, o cara é muito corajoso. Porque no meio do ufanismo das pessoas enaltecendo a Lava Jato, quase como se fosse uma entidade suprema, né? Não, temos que tornar a Lava Jato como é que falava? Não pode ter começo, meio e fim. Tem que ser uma instituição do país, a Lava Jato. Como assim, mano? Né? O cara ter a coragem de trazer argumentos, né? Não que eu concordasse com todos, mas assim, olha, eu acho que ele tem que ser preso, mas não dessa forma. Um raciocínio complexo para um país onde o ufanismo tava ali explodindo, né? Eu gostava. Agora, como é que você me fala um negócio desse, cara? Como não tem prova, Reinaldo? Pô, cara, sabe? Sabe, ser otário. Você é otário? Você acha que um amigo dele fez um sítio, colocou lá 3 pedalinhos em nome dos 3 netos dele, colocou uma foto dele na escada, colocou todos os pertences pessoais dele e da Marisa Letícia no almoxarifado do sítio. Foi 111 vezes o Lula lá, à toa. O Lula colocou o triplex no próprio imposto de renda, mano. Você vai dizer que não tem prova, cara? Isso é só assim, só o que pegaram, né? Fora todo o resto, que é onde, de fato, o PT roubou pra caramba, que é na história ali da Petrobras, fazendo Caixa 2 e com as construtoras e não sei o quê, né? Mas enfim, dá play aí, vamos ver. Por um juiz incompetente, suspeito, e voltou à presidência, terceiro mandato. Essa trajetória espetacular, o senhor pode falar da caneta, mas a minha pergunta é, como é que o senhor faz para não ter um certo senso de onipotência, assim? Como é que é? Meu Deus, não. Senso de onipotência? Meu Deus, não é possível. Como seja onipotência? O cara tá preso. Se ele fosse meu irmão, onipotente, ele não estaria preso. Porque o pergunta é Lula é o essa, que? O Dr. Manhattan agora. Não, mas que pergunta é essa? Como Ricardo! você faz pra não ter um senso de onipotência, dado que você é tão foda? Cara? Exatamente! Você é cara. tão Meu, incrível, você- Arthur. Você é lindo, você é extraordinário, você voa, você é a pessoa, você tem o QI de 200. Como você faz pra não ser onipotente? Porque é muito difícil, assim, pra você não se considerar Deus. Tipo, você tem que ficar isso. pensando, realmente eu não sou Deus. Eu não sou Deus. Será? Cara, não, eu não esperava isso do Reinaldo Azevedo, bota aí, cara. O Reinaldo Azevedo, cara, ele chegava a ser um cara até, muitas vezes, desagradável, porque ele tem um senso de superioridade e ele realmente é muito mais inteligente do que a média das pessoas que o circundaram durante muito tempo. Essa é a verdade, tá? Mas eu jamais imaginei ver o Reinaldo, que era este cara pomposo, dizer pro Lula, o autor do termo petralhas, hoje, 2023, chegar pro Lula e falar: como é que você não é onipotente, dado a sua extraordinária magnitude? Assim, Com uma história assim tão incrível e tal. cara, 2023 é o seguinte, cara, não tem mais homem, não tem mais mulher, não tem mais petralha, não tem mais lei. Tem o Lula, Tem o onipotente. Deus. Que é isso, irmão? Vai lá. Dá E pra o que ver. que o Deus respondeu? Pô, não tem a não, resposta tinha que do ter Deus. Eu queria Porque, ver a assim, resposta realmente do a Deus. pergunta, assim, a pergunta se basta, né? Mas, Renato, Como é que você responde uma pergunta dessa? cara, se me fazer... Eu ia zoar, né? Eu ia dizer, mas eu sou onipotente. Você não sabe. Baita resposta, cara.
Baita, ia ser maravilhoso. Aí ele ia dar risada, e aí eu ia dizer, não, realmente, foi uma história, assim, e tal. Mas eu ia zoar. Não, Eu ia dizer, eu sou realmente, tipo, vai, você não tá vendo? Tudo isso aqui que eu estou fazendo. Eu não ia ser, eu não sei o que eu faria se uma pessoa falasse Ah, isso. você, Eu ia ficar super sem graça, cara. Não ia nada, Arthur, você não Eu ia fica falar, ai, sem graça, para, você não sabe. para com isso, amor, para. vai, Ai, só você mesmo, viu? só você pra achar isso. Porque assim, Me cara... deixou encabulado. eu lembro quando o Lula tava... Eu não lembro como ele tava, de qual foi a circunstância que a Mônica Bergamo A fez uma Eliette entrevista. Barbosa achou uma excelente pergunta. Não, é uma excelente pergunta, né, amigo? Teve uma situação em que o Lula deu uma entrevista, se não me engano, foi pra Mônica Bergamo, né? Eu não lembro se ele tava preso, eu não lembro qual que foi, acho que foi um absurdo. O fato da entrevista sequer existir foi um absurdo. E eu lembro que a Mônica Bergamo tava assim também, sabe? Provavelmente a equipe dele faz um checklist, assim, o que você vai perguntar, onde você vai chegar. Porque, cara, não é possível, irmão. Não é possível, cara. Mas na entrevista que ele deu pra CNN, ali foi difícil, viu? Porque ali a mulher mas é apertou, diferente, né? a gringa chegou lá, até a Ucrânia, você fala tanto de democracia nos meios domésticos, o que você acha da democracia internacional? E a Ucrânia, a paz é importante. É uma entrevista. Porque uma coisa, aliás, um comentário assim rápido sobre essa questão de jornalismo. Eu não acho legal, por exemplo, quando os jornalistas ficam com uma postura inquisitorial em cima das pessoas. Por exemplo, eu já vi você respondendo em entrevista na época da sua candidatura a prefeito, que assim, não era uma entrevista, era uma espécie de inquisição. Sim. As pessoas queriam te prejudicar na entrevista. que eu Então, gosto. você gosta mais assim, a intenção do jornalista de ficar ali como uma ave de rapina tentando arrancar alguma coisa do cara a todo custo, isso é ruim. Isso eu não acho que seja bom jornalismo ficar se pressionando. Mas também passar um pano gigante, alisar a barriga do cara, não é bom jornalismo. O bom jornalismo fica entre essas duas coisas. É o cara que faz perguntas objetivas, é o cara que faz perguntas difíceis, é o cara que faz perguntas polêmicas, mas não fica em cima das pessoas. Sim. Por exemplo, a Vera Magalhães tinha essa mania. Ela fazia as perguntas para os entrevistados dela e ela interrompia toda hora. Então o cara tá falando, no meio do raciocínio, ela já tava cortando, interrompendo e ficava nessa agonia. Pô, calma aí, né? Deixa a pessoa falar, deixa a pessoa formular o raciocínio. Agora isso aí... E a Vera, ela tem um estilo que ela faz o seguinte, vamos supor que ela fosse falar com você, né? Ela não te chama pelo nome, ela te chama pelo que você é, então, professor, né? Professor, você não acha que essa caneca é laranja? Aí você ia falar alguma coisa, você não acha que essa caneca é laranja, professor? Você tem certeza que essa caneca não é laranja, professor? Não seria um pouco demais dizer que ela não é laranja, professor? Sabe? Tá bom, então ela não é laranja, então ela sei lá, sabe? Dá play aí. Opa. Outro corte, tá bom. Política é que você vai provar o tamanho que você tem. Presidente, senhor, deixa eu fazer um desafio aqui que eu vivo fazendo nas redes. Cadê minha câmera? É essa? Qualquer pessoa que quiser me mandar em quais páginas da sentença do Sérgio Moro estão as provas contra esse senhor aqui. Eu quero as páginas. Eu estou com a sentença toda lá. Já li, reli, fiz esse sacrifício, porque ele escreve muito mal. Quem quiser me mandar as páginas, por favor. O desafio continua de pé. Esse desafio serve para o Sérgio Moro, serve para o TRF4, serve para o STJ. Eu quero as provas. Eu não quero as opiniões que essas pessoas pudessem ter. Assim, é falar inacreditável, aqui, né? cara. Presidente, posso? Dá licença, para de falar um pouco. Esse homem é maravilhoso. Esse homem é... Só faltou ele fazer isso. Tipo, ele parou a entrevista que ele tava perguntando pro cara e fez um desafio pras pessoas, como quem diz, duvido você me provar que esse cara não é uma coisa maravilhosa. O cara tá aqui, professor, ele falou presidente, mas pareceu professor, né? Ele falou presidente. Eu que falei professor aqui. Mas ele falou presidente. Meu Deus, cara. O que se tornou Reinaldo Azevedo, cara? Que tristeza, bicho. Que tristeza. Cara, e assim, eu gostava dele, bicho. Eu gostava. Todo mundo. O Reinaldo foi um dos principais formuladores do pensamento da direita durante boa parte do tempo. Sim. Ele, numa época bem antiga, ele era editor de uma revista de grande memória, revista cultural muito boa, chamada Revista Bravo. Não sei se vocês já leram essa Revista Bravo. Depois eu acho que antes dele ser Bravo foi Nova República. Alguma coisa assim, eu não me recordo direito. Mas a Revista Brava era uma revista muito boa, tinha uns artigos excelentes, assim. E ele tinha sempre uma verve, o Reinaldo tinha uma verve irônica e esperta contra a esquerda, muito... Mas mudou demais, né? Dado que o sistema foi abalado e eu acho que ele viu, enfim... Cara, assim, estar sob a asa do dragão tem as suas benesses. Você sabe que tem
Tem um filme que chama Gangues de Nova York, né? Onde basicamente Isso Leonardo aqui são DiCaprio... contradições do Renato. Ah, vamos ver. Todas as vezes que ele falou mal do PT. Deixa eu dar uma... Olha, tem aqui... Isso Gilmar Mendes certamente não diante do são todas as Petrolão. vezes. Mas Tem bem algumas mais. das. Tem muita coisa. Olha isso, Lula ministro, ex-presidente e Dilma debocham do povo e das instituições. Vamos lá. Lulinha do Caminho das Antas, o apartamento de 6 milhões. Ou o Sítio das Delícias. Pô, ele tá dizendo que o sítio do cara, ele tá aqui, né? Mulher de Lula comprou barco e pediu entrega em sítio de Atibaia. Aquele que, entre aspas, não é do apedeuta. Tá chamando Lula de burro e tá dizendo que o sítio de Atibaia é dele. Não, esse aí é bem ofensivo. É bem ofensivo. Recibos em obras em sítio de Atibaia estavam no apartamento de Lula. PT conseguiu corrupção, como é? Compra de sítio de Atibaia foi lavrada em escritório do compadre de Lula. Ou seja, ele tá corroborando Reinaldo, as vamos ver o provas seguinte, cara, amplamente intuídas. Já que você fez... Nossa, caramba. Já que você fez Eu um nem desafio... sabia que ele corroborava tanto isso. Eu Não, pensava não, que ele tinha uma postura mais discreta. Eu faço um desafio contrário. Me mostre você, a partir desses tweets, o que você estava querendo dizer. Esse foi assim, chamou Lula de apedeuta, sabe? Disse ali que realmente os recibos da reforma estavam no apartamento de Lula. Você está querendo dizer o quê? Que ele foi enganado. Que foi tudo uma invenção do Sérgio Moro? Que isso, bicho. Ele foi enganado enquanto jornalista, achava uma coisa, daí ele descobriu que não tinha prova nenhuma, e que o Lula é um grande homem e uma pessoa onipotente. Eu tava falando alguma coisa antes que era, eu esqueci o que era. O filme Gangues de Nova York, o Leonardo DiCaprio, ele quer se vingar, né? Ele era filho de um irlandês, se não me engano, e ele queria se vingar de um outro rapaz, que se não me engano era inglês, e tinha matado o pai dele. E para isso ele se infiltra na gangue rival. Só que a gangue rival é muito grande. E aí ele, por um tempo, ele fica confuso. Porque ele fala, é muito bom estar sob o telhado, né, de uma gangue forte. É muito bom você estar sob a asa do dragão. E ele falou, eu não posso esquecer as minhas origens, porque isso seria trair o meu pai. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, é muito gostoso você ser um jornalista do governo. Você tem tudo, cara. Você tem exclusivas com o presidente da República, onde ele vai te tratar super bem. Sim. Você tem ali, talvez, facilitação de alguns contratos que você possa querer fechar, né? Você tem ali, como é que eu posso dizer? Toda a máquina estatal, tanto institucional quanto midiática, aprovando o teu nome, né? E as tuas ações e os teus textos, porque a partir de então você está dentro da turminha. Agora, que papelão, hein, Reinaldo Azevedo? Ainda mais você, cara, que é um cara que tem um certo orgulho intelectual, né? E deve ter mesmo, porque é um cara muito inteligente, é um cara absolutamente fantástico no que escreve, no que faz. Você se ajoelhar desta forma pro até então apedeuta, que coisa, cara. Sabe? Que Mas coisa é porque ocorre o bicho. seguinte, o Lula foi preso e ele começou a ler muito, né? E aí ele saiu da condição de apedeuta e se tornou um erudito. Ele ficou lendo lá 500 dias, lendo Dante, Dostoiévski, Aristóteles, aquela coisa toda. O cara